não tava. Pronto, Agora sim. começou. Ó, então bom dia, né? Bom Então, dia, como vai a sua tia? Elas devem estar bem, tá igual a Karina no sítio, todo mundo. Todo mundo Nossa, confinado. que isso. Ó, Todo mundo no sítio. presta atenção. Eu deixei alguns exercícios para vocês, correto? Tipo assim, você postou agora uma atividade que você que tem que estar lendo essa atividade. Não, né? depois eu vou olhar. Calma, Isabel. Não queremos pânico. Pega aí a apostila. Eu vou pegar a página aqui, como eu sempre faço para vocês. E aí a gente vai ver o que precisa organizar para fazer, se já está feito, para a gente corrigir, para a gente conseguir ter essa organização. Tudo bem? Uhum. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui, ó. Eu vou pedir para vocês a página. Peraí. Deixa eu voltar aqui. A página. Opa! O óculos vai bem, Fernandinha. A página 60, é isso? Peraí. Isso, 60, tá? Peraí. Que nós já tínhamos visto, que é a formação da União Europeia, que eram os caminhos que eles adotaram, né? As organizações, que principalmente a partir da Segunda Guerra, usando, né, as comunidades como a SECA, para poder perceber que eles precisavam realmente de um bloco maior que unia os países da Europa. Tudo bem? Uhum. Tá. Nós chegamos a fazer esse exercício? Acho sim. Tá. Então, assim, que foi o caminho que eu fiz com vocês. Tá prontinho aí, corrigidinho? Tipo, eu lembro que a gente colocou fortalecer a siderurgia na Europa. Isso. Que era uma forma de eles fortalecendo a ideia da siderúrgica. Toda vez que eu vou falar essa palavra, eu me atrapalho. E aí, na verdade, né, provocando, na verdade, com isso já uma maior integração. Tudo bem? Tá? Aí depois, a gente vai lá na página, a Pro vai pedir para vocês irem lá na página 62, que tem uma mapinha, que é a exploração, explore esta representação. Tudo bem? Quais são os países, nós também fizemos esse que eu lembro, candidatos a se integrar ao bloco da União Europeia. Pesquise sobre os principais motivos de não adesão desses países até o momento. Fizemos esse? Tá? Eu Então, até coloquei os países. Isso. Turquia, Sérvia, Montenegro, Albânia e Macedônia. Isso. E aí, muitas vezes, a questão dessa integração, a gente tem que perceber que eles precisam, pelo menos, sentir uma organização de fortalecimento econômico, tá? Tanto para quem vai, principalmente para quem já está. Para eles integrarem um país, eles precisam, gente, olhar a situação econômica dele, porque assim, é igual um dominozinho, tá? Então, sabe quando a gente faz aquela brincadeira do dominó, que a gente coloca um em pezinho, um atrás do outro? Se eu derrubar um, cai todos. Então, aqui é um bloco, é uma união. Se um está com a economia fragilizada e ele entrar, a ideia é que fragilize todas as outras. Então, eles querem quem tem uma estrutura econômica, para que fique bom para todos, tá? Certo? Aí, depois aqui, ó. Opine sobre quais as vantagens do uso da moeda única para os países do bloco europeu. O que é por quê que ela é importante? Transações financeiras. Pode falar Transações isso. financeiras e comerciais em 11 países. O euro é a segunda moeda mais utilizada no mundo. Isso. E aí, Isa, você só completa aí assim, ó. Porque facilita a troca de produtos, tá, gente? Tá? Aqui fica mais fácil para eu usar até, ó. Tá? Conseguiu? Facilita.
A troca de produto. Porque na verdade você não precisa ficar fazendo a conversão da moeda, né? Entendeu? Uhum. Eu tenho X, eu troco com X, né? Assim, eu tenho X, a minha moeda é um valor, aí eu tenho que converter para outra. Então, essa é mais fácil para negociação. Aí depois, eu me recordo também que a gente chegou a comentar um pouquinho da página 64, correto? Página 64, sim. Que aí a gente olhou lá, né? Aí, você até postou a correção já. isso. Aí a Pro pegou e olhou a página 65 também com vocês, né? Uhum. Que é a União Europeia, o Conselho da União Europeia. Qual é a ideia desse conselho? É sempre ajudar no desenvolvimento. Vocês chegaram a ver uma época, deixa eu só falar aqui para vocês, e até hoje, né? Hoje a gente falar de crise econômica é um fator que atinge todos os países do mundo, não é isso? Mas, gente, deixa eu falar uma coisinha para vocês. A Grécia, por exemplo, há uns anos atrás, vocês escutaram algum tipo de comentário desse país ou não? Não escutei, não. Então, há um tempo atrás, assim, há uns anos, uns 2, 3 anos, a Grécia vinha passando por um problema econômico muito grande, né? Ela não conseguiu desenvolver os aspectos industriais, não que ela não tenha indústrias, mas ela não conseguiu ter essa liderança como os países, por exemplo, como a Inglaterra, como a Alemanha. Então, vários países tiveram que ajudar. Então, é por isso que eu falo para vocês, a ideia é de estar todos no equilíbrio, porque e aí a Grécia, ela provocou um desequilíbrio interno que arrastou para os outros países. Aí que chega a importância desse Conselho Europeu, porque é dentro desses conselhos que eles vão traçando metas para os países terem um desenvolvimento, quais, por exemplo, todo ano, quais são as metas que se deve chegar, o que se deve atingir, tá? E, na verdade, é você realmente trazer um acolhimento de todos os países que lá estão presentes, tá? Aí depois a gente tem a 65 também, que aí ele vai mostrar, né, essa questão aí de bairros, de lugares, para explorar essa estrutura aí da estrutura que acaba sendo muitas vezes utilizada até mesmo para uma questão de turismo. E aí a gente vai depois lá na página 66, que diz sobre o Conselho Europeu chegou a um acordo e ele criou uma agenda estratégica. Então, assim, o que é uma agenda? É onde a gente tem uma programação, tá? Organiza as programações de cada dia. Isso. E aí, o que eles fizeram? Eles traçaram uma meta para este ano, até 2024, né? Que é para orientar todos os países que estão no bloco o caminho que eles têm que prosseguir para o seu desenvolvimento. Mas será que essa agenda, eu vou chamar uma atenção de vocês, será que eles previam o que ia acontecer mundialmente? Não, né? Eu acho que só previam, tipo, no país mesmo. Né? Eles não previam o que ia acontecer. Então, hoje a gente tem essa questão aí do Covid e que afeta a economia do mundo todo. Então, aqui, né, dentro dessa agenda, por exemplo, o que eles vão estar trabalhando, fazer os orçamentos econômicos, tentar uma estabilidade política nos países e tudo mais. Só que, com certeza, gente, né, muitos acordos daqui, eles vão ter que ser repensados. Porque eles decidiram algo não contando com uma guerra invisível, porque nós vivemos uma guerra invisível, né? Certo? Onde cada um está na sua trincheira tentando se defender a todo momento. Então, é isso que vai acontecer. Aí ele faz uma perguntinha. Você sabe qual a função de um parlamento? O que é um parlamento? É uma reunião de pessoas onde eles estudam, né, as estruturas
de um determinado local. Então, o parlamento, ele sempre vai decidir uma questão política, ele é importante, tá? Aqui no Brasil, a gente não tem parlamento. Aqui fala do Congresso Nacional. Por exemplo, o Congresso Nacional se reuniu para decidir as mudanças das leis sobre a aposentadoria, vamos supor. Tá? Em países onde você tem o parlamento, ele não fala Congresso Nacional. Certo? No parlamento, por exemplo, quando você tem um parlamento, você tem o poder. Geralmente, vamos falar sobre a Inglaterra. Você tem lá a rainha, tá? Ela tem uma posição política, né? Tem uma influência, só que ela não decide nada, como nós estudamos as monarquias passadas, que o poder era hereditário e passava de pai para filho. No passado, nós tínhamos as chamadas monarquias absolutistas. O que é um poder absoluto? Só uma pessoa decide. Só ela, tá? Direciona. Hoje nós temos monarquias, eles têm participação, mas é eleito e é votado um parlamento. Dentro desse parlamento, eu tenho o primeiro-ministro. E ele tem um poder de decisão. Então, todo parlamento tem lá o primeiro-ministro. Ele tem uma posição muito forte nas questões políticas. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente não fala em parlamento. A gente tem os poderes executivos. Quem são os poderes executivos? O presidente da República, os governadores do estado e os prefeitos. Só que lá, por exemplo, no lugar de ter um parlamento, que é um órgão nacional, nós temos o que aqui no Brasil? O Congresso Nacional, tá? Que quase tem a mesma função com o parlamento. Sim, porque... porque as pessoas que estão lá, elas são eleitas, né? Só que aqui no nosso caso, por exemplo, nós temos os ministros, não temos? Sim. Para até fazer essa observação, que é boa a Isabel ter falado isso para eu lembrar. Os ministros, eles são cargos de confiança aqui no Brasil do presidente, ele que escolhe. Geralmente ele faz acordo político com outro país, com outro partido, desculpa, tem uma certa indicação, né? Lá no parlamento vai ter a presença do primeiro-ministro, e ele geralmente é o quê? Eleito pelo seu povo, tá? Certo? Aí, nós vamos para a página políticas sociais, tá? Então, na verdade, quando a gente trabalha a ideia, né, de uma globalização, esses blocos, eles também procuram algumas políticas sociais. Por quê, gente? Se eu não equilibrar o lado social e as taxas, eu não controlo as ações econômicas, né? Então, quando a gente olha muito a questão da União Europeia hoje, é preocupada muito com as taxas de natalidade, mortalidade, tanto que com essa questão da expectativa de vida ser muito grande, por exemplo, né, ser maior na Europa, eles tiveram que mexer em toda a questão da aposentadoria, porque a Previdência, ela não consegue, né, resolver esse problema, porque ele não tem aquela questão cíclica. Então, eu tenho pessoas, né, vivendo mais, automaticamente eles recebem uma aposentadoria. E com a tecnologia, eu não tenho a mesma quantidade de pessoas no mercado de trabalho. Então, eles mexeram muito nessas questões aqui, tá? Vocês já ouviram falar essa palavrinha aqui, ó? Estado de bem-estar social? Nunca. Não? Não. Então, estado de bem social, quando fala, né, olha, foi discutido o estado de bem social, são políticas para defender o desenvolvimento econômico e social, certo? Provocar o estado de bem-estar social, você precisa, na verdade, entender que é uma preocupação do governo. Então, eles sempre falam, olha, geralmente na política, eu vou, quando vai fazer vocês precisam ver, eu vou fazer uma política de bem-estar social.
Então, eu vou pegar, ele quer o quê? Eu tenho que estar desenvolvendo o social para melhorar o econômico, tá? Então, só que aí a gente vai fazer uma observação aqui, tá? Alicia! Oi, Pro, tudo bem? Não penteou o cabelo hoje? Nunca. Eu também não, mas eu tô aparecendo. Eu também não. O que você falou? Tá mesmo? Tá me chamando de descabelada? Foi a Isabela que falou aí, Pro, não fui eu, não. Não. Eu falei que eu também não. Ah, bom. O que é isso? Eu entendi, parece que não. Eu tô igual a velhinha da Praça Nossa. Tipo, o quê? Não tem aquele da Praça Nossa lá, que ela fala, a Pro tá igual já. Eu como, né? Então, é assim, ó. Hoje, gente, existe uma política, vocês precisam entender. Então, presta atenção. Eu ia falar para vocês olharem para mim, né? Que era para abrir a câmera. Tá igual na sala de aula. Olha aqui pra mentira. Então, presta atenção. O que acontece, né? Hoje, a gente tem, por conta da globalização, a política é o Estado não intervir na economia. Por isso que nós temos no mundo uma série de privatizações, tá? Hoje, por exemplo, eles discutem na mídia a privatização do Banco do Brasil. Vocês já escutaram isso? Não. Então, por que privatizar? Porque tem um dono. Quando você tem um órgão que é estatal, quem controla é o governo. E pela globalização, a medida da globalização é assim, os representantes políticos, eles criam as leis, tá? Certo? Essas leis interferem na economia e as pessoas que estão na sociedade, elas investem na economia. O governo, ele só cria. Ele não vai interferir, por exemplo, ele não vai tomar conta, por exemplo, ter empresas, ter escolas que são estatais. Que tudo que é estatal é nosso, é do governo. Então, por isso que muitas empresas, bancos, alguns lugares, por exemplo, hoje nos hospitais que são públicos ou nas escolas, já tem o famoso serviço terceirizado por conta desse processo. Então, aqui, por exemplo, quando a União Europeia, que é um bloco da globalização, ela desenvolve o estado de bem social, não é que ela vai trabalhar com a estatização, vocês vão entender isso, tá? Ela vai criar, por exemplo, como que se diz? Meios para trabalhar o social, para que quem tem os meios de produção na área privada possa investir. Certo? Tá? Entenderam isso, né? Bom, vocês entendem tudo. Chega na hora da prova, eu quero ver. Que é isso? Aí, página 69. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo certo. Tá. Crise e conflitos. Não adianta fingir, mentir que perdoou. Todos os países com seus aspectos de nacionalidade, eles acabam enfrentando problemas, tá? Os problemas do bloco, na verdade, eles tentam sanear esses problemas, até mesmo com a questão do leste europeu, que tem um espírito nacionalista muito grande. Os países não estão ligados ao bloco, mas acaba tendo problema. Por quê? Porque, na verdade, como a economia é global, se eu tenho muitas pessoas em conflitos, por mais que meu bloco está fortalecido, isso acaba o quê? Tá? Acaba trazendo um desequilíbrio. Lembra sempre do famoso quê? Efeito dominó. E aqui, ó, nesse exercício fala o que eu disse para vocês da Grécia, da página 70. A partir da comparação dos dados do desemprego nos países contidos no gráfico, podemos dizer que atualmente a situação melhora ou piora? Hoje a situação melhora pelo gráfico, mas eu mostro para vocês que a Grécia no passado e a Espanha teve problema e ela vai trazer problema. Eu não posso, por exemplo, chegar para vocês e falar assim, ó, nós que estamos aqui, ó, vamos investir na economia. Então a gente faz um acordo. Aí eu quebro economicamente,
a Alicia quebra economicamente. Todos vocês que entraram junto com a gente vão perder. Então, esse gráfico é isso, que mostra uma desestabilidade da Grécia, e depois o Conselho, ele tentou o quê? Erguer a Grécia e a Espanha, porque ela fazia parte do bloco. E o bloco, ele tem por obrigação, tá? Ou por obrigações, de fazer isso, tá? Certo? Certo. Tá. Página 71. Em relação aos dados do gráfico, qual é a situação do emprego na zona do euro? Ele apresenta queda ou apresenta avanço? Olha o gráfico. Apresenta uma leve queda. Sim. Então, para vocês verem como a questão do desemprego, por mais que lá, né, na Europa, eu tenho o euro, eu tenho os países em desenvolvimento, eles também sofrem com o famoso exército de reserva, né? Com os trabalhadores, com o desemprego, certo? Aí, eu vou lá na página 72. Tô correndo muito? Não, é que eu me empolgo. Vocês me falam. Não, tô acompanhando, sim, pode. Tá, né? Mas falam... quando eu quiser ler, eu falo. Sim, senhora, eu deixo. Então, vamos lá. Com base nos dados apresentados, a que conclusão você consegue chegar em relação ao indicador de risco de pobreza entre países do bloco europeu? O que a gente consegue entender? Pode? Bom, vou ler. Esse indicador social também é revelador dos desníveis socioeconômicos entre os países centrais e periféricos do grupo. Enquanto os primeiros apresentam risco de pobreza menor, os pouco desenvolvidos apresentam risco de pobreza maior. Isso aí, tá? Então, alguns apresentam grau de... E isso tá ligado por quê, gente? Por conta da questão do desemprego que vai crescendo, tá? Então, não adianta essa questão de dizer assim, a Europa não tem desemprego, o euro não. E hoje a gente está estudando algo que foi traçado, uma estatística passada, antes de tudo isso acontecer. Então, hoje a situação ela é muito o quê? Pior, tá? Aí depois é assim, também já corrigi. Qual país não é incluído em nenhuma das 3 imagens? Irlanda do Sul? Isso. Só tem Irlanda do Norte aqui, então. Isso. Tá a mesma cara. Por que Irlanda do Sul e Irlanda do Norte? Por Eles brigam? Por conta da linha do Equador? Não, a linha do Equador é aqui, Isa. Sei lá. A linha, sabe por quê? Eles brigaram por uma questão econômica, mas por uma questão religiosa também, católicos e protestantes. Até hoje eles brigam por conta disso, viu? Nossa, até hoje, tá? Por isso que separaram, vamos separar logo de uma vez. Sim. Entre os países do bloco, que está aqui na página 73, quais são os países que estão apresentando maiores destaque, mais riquezas? Porque, assim, por mais que os países entram, participam, negociam, mas tem países dentro do bloco europeu que ele é bem mais desenvolvido, que eu quero dizer, ele tem uma participação econômica maior. Tipo assim, é o mais poderoso. A Inglaterra? A Inglaterra, tá? Certo? A Inglaterra. Aí a gente vai lá na página 74, correto? De acordo com o mapa, qual foi o resultado do referendo? O referendo é um acordo que ele faz, tá? Para que os países eles sigam. No referendo foi decidido tantos investimentos. O resultado foi que a maior parte do Reino Unido foi escolhida para abandonar a União Europeia. Isso. Eles queriam, na verdade, sair. Por quê? Como eles têm a economia mais fortalecida e ele percebendo alguns países com crise, o que eles fizeram? Nós vamos sair.
porque se essa crise vai chegar aqui. Então, antes dela chegar, eu tenho que cortar fora para não arrastar o problema. Igual tem um problema lá fora acontecendo, não tem hoje? Uhum. O que eu tenho que fazer com esse problema? Eu tenho que fazer com que ele não chegue na minha casa. A mesma coisa vamos transferir para a Inglaterra. Ela cresce economicamente. E ela começou a perceber que alguns países, por conta da alta tecnologia, começam a sofrer queda de desempregos e tudo mais. Vai afetar. Então, a gente vai o quê? Tentar sair. Como você... Qual é? Que você coloca que eles votaram pela saída da União Europeia. Conseguiu pegar, Ju? Conseguiu? Eu vou deixar aqui aberto o chat, qualquer coisa eu escrevo rapidinho, para não atrapalhar. Ó, lê a pergunta para mim, ô Isa, número 2. Número 2. Que você adora ler? 2. Como você analisa esse resultado considerando o percentual de favoráveis e contrários ao Brexit e as possíveis consequências desse resultado? O resultado apresentou uma diferença muito pequena entre favoráveis e contrários, algo em torno de 3,8%. Essa margem mínima de diferença não representa um posicionamento majoritário de nenhum dos lados nessa situação, o que provoca descontentamento de ambos os lados. Então, o que eu tenho que colocar aqui? O que eu posso colocar? Tá? Que o resultado apresentou uma diferença pequena. E, na verdade, ele não trouxe um contentamento, ele trouxe um descontentamento entre os dois lados, certo? Uhum. Porque acaba sendo uma briga, tipo, um quer abandonar e outro quer permanecer. Isso. É tipo, um que não... Tipo, se um não recebeu o que queria e aí chegaram o momento que uns falavam assim, não, agora nós vamos usar, não, nós não vamos mais participar, nós não vamos mais usar o euro. E aí vira uma briga. E aí também tem que tomar um cuidado para aquele problema que eles estão tentando evitar não ser arrastado para o seu quê? País, né? Certo? E aí depois, gente, eles falam, né? Aí ele vai mostrar aqui a participação da rainha nessa questão e tudo mais, que aí a gente já viu. E aí, eu pedi a página 76 para vocês. Não pediu a rede, não. Não, Então, né? a página 78, 79 e 80. Isso, depois a rede eu peço. Então, vamos lá. Relacione as colunas abaixo. Criada por meio do Tratado de Roma, em 1957, deu origem à Europa dos 12 e tinha como objetivo o estabelecimento de uma livre circulação. O que vocês colocaram? A letra o quê? A letra C. C. N, C. Que são os conselhos de acordo. Assinada em 1992, transforma o bloco de mercado comum em uma União Europeia e monetária. Eu vou ler até a metade que já dá para saber, tá? Qual bloco, qual que é? Tratado de Maastricht. Maastricht, isso é a letrinha E. Tudo bem, pessoal? Tá acompanhando? Juju? Sim. Ju, o que foi que tá com essa vozinha? Sim, pro. Eu? Você também não penteou o cabelo hoje? Não. Da próxima vez vocês podem pentear, que vocês vão abrir toda essa câmera, viu? Pode passar perfume e batom. Em 1944 era criada essa organização econômica formada por Bélgica, Holanda e Luxemburgo, com o objetivo de garantir a livre circulação de pessoas. Letra A. Benelux. Olha só quantos órgãos, quantos conselhos a União Europeia ela fez para fortalecer o bloco. Esse acordo permite que os países membros possam circular livremente para fazer turismo ou a trabalho,
sem passar pelo controle de fronteiras? É a letra D. Nem vou me atrever com essa palavra. O mais importante bloco econômico de mercado comum da atualidade, que conta com 28 países membros, criado em 1992, com a assinatura do Tratado de Maastricht. Letra? Vocês estão me escutando? Sim, eu coloquei a B. É a F, meu amor, riqueza da minha vida. Surgiu pelo acordo de França, Alemanha Ocidental e Itália, só ficou uma, né? E, em 1951, para unir-se ao Benelux, com o objetivo de estabelecer um mercado siderúrgico em comum para estimular a produção industrial. Lê a letrinha? B. Então, ficou assim, ó. Pegaram? Sim. A, E, E B. e B. Pronto, tá? Certo? Agora, vamos lá? Tem um tempinho ainda aqui, ó. 2. Indique alguns países que estão no centro da economia dinâmica da União Europeia. Peraí, deixa eu pegar meu caderno. Peraí, por favor. Eu esqueci do meu caderno. Quais são esses países? Quais são os países? Então, vamos lá. Estão no centro, ó, da economia dinâmica da União Europeia. Não precisa citar todos, tá? Bom, eu citei alguns. Alemanha, Isso. Bélgica, Ah, Países Baixos, França, Itália, Suíça e Luxemburgo. isso. Ó, vocês podem colocar. Pode colocar o Reino Unido, tá? Ô, Pro, Oi, é Suíça ou é Suécia? Suíça, Tá, bem. tá? Ó, nem todos os países do bloco adotam a moeda oficial. Desde a adesão ao bloco, Dinamarca e Reino Unido optaram por maior. Opa, errei aqui, perdão. A doidice da Pro chegou à lei. Tá certo. Pegaram, eu estava lendo a outra parte. Vocês me perdoem, tá? Vocês colocaram Alemanha, Bélgica, Luxemburgo, Países Baixos e França. Letra B. Vamos lá. Qual a relação desses países com a formação inicial da União Europeia? Qual é a relação? A relação é que esses países participaram da formação. Tipo, tem o Luxemburgo, Bélgica, Países Baixos que participaram da Benelux, a Alemanha também, a França, a Itália. A gente conseguiu ver isso, tipo, Tá. aqui. Isso. Ó, vocês têm que seguir a ideia de que esses países são a base da formação. Eles continuaram, eles tiveram essa formação porque eles foram a base da Benelux. Deixa eu ver se eu escrevi certinho. Benelux. Tá bom? Que é o Conselho do Aço. Então, eles continuaram porque eles já eram a base. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Qualquer coisa eu arrumo aqui, que é a minha... Benelux e Tcheca. Tá? Isso mesmo. Certo? Agora vamos lá na 3. Ó, o euro é a moeda oficial da União Europeia. Todos os países membros adotam essa moeda. O que você entendeu sobre a zona do euro? Todos os países adotam essa moeda? Nem todos, tá? Oi. Eu coloquei que não, que a Inglaterra, a Suécia e a Dinamarca escolherão não adotar. Isso mesmo. Em algumas trocas externas, eles podem até usar, mas internamente não, tá? Isso mesmo, vocês colocam que nem todos os países do bloco adotaram a moeda oficial, tá? Certo? Aí o que você colocou, Ju, ficou bem legal. Obrigada, Pro. Porque ficou bem claro, né? Não precisa
Aqui não tem o que se estender, tá? Gente, dá tempo de eu corrigir rapidinho, pelo menos, o verdadeiro ou falso? Acho que dá sim. Dá, gente? Tá? Não precisa de pressa. Tá? Ó, rapidinho, tá? Eu leio, ó. Assinale as alternativas a seguir sobre as principais instituições da União. A função principal do Conselho Europeu é definir as orientações e a prioridade política geral da União Europeia? Verdadeiro. Verdadeiro. Depois, o mandato do presidente do Conselho Europeu é de 4 anos e não pode ser renovado. Super falso. Porque ele é votado. 2 anos e meio. Isso. A agenda estratégica é um mecanismo utilizado para definir os domínios prioritários que nortearam os trabalhos do Conselho Europeu, bem Sim. como de outras instituições? Verdadeiro também, tá? Uhum. Certo? Sim, Depois, certo. o parlamento é essa, né, gente? O Parlamento Europeu é considerado o segundo órgão mais importante da União Europeia e é um órgão legislativo, mas também tem responsabilidade. Verdadeiro, tá? E nós lemos isso. O Banco Central Europeu tem a função de executar a política econômica e monetária da União Europeia, sem se preocupar com a estabilidade dos preços, jamais, dos preços no mercado comum europeu. Ele tem que se preocupar, porque se ele não se preocupar com a economia, ele acaba com a economia da União Europeia. Então, esse é falso. Uhum. Tá? Certo? Sim. E aí a gente, as 5, e as 6 e as 7 eu já mando agora para vocês. Tá bom? Uhum. Já vou terminar a aula, já vou mandar para não atrapalhar, que às vezes vocês têm os afazeres de vocês. Eu já vou entrar agora aqui e já faço isso. Aí vocês já pegam para corrigir. Se tiver dúvida, vocês já me enviam. Tudo bem? Pro, Oi, meu amor. você disse que ia explicar o que era para fazer na atividade que você tinha mandado, tipo, atividade complementar. Tá, eu vou gravar a aulinha também e já mando nela. Tá? Uhum. Eu gravo tudo. Aqui vai aparecer 2 Fernanda, 2 vezes hoje. Tá bom? Sério? 2 vezes? Ai, Isabela, não fala assim. Sério mesmo? Não, mas é rapidinho, só explico o que tem para fazer, tá? Uhum. Lê o enunciado aí para Pro, dessa Tá bom, atividade. Eu tô sem ela aqui. Tá sem ela? Se é que você tinha acabado de postar e tá sem ela? Então, tá aqui, porque se eu sair daqui eu me atrapalho, né, filha? Eu não sou É. tecnológica igual você. Tá bom, vamos lá. Tipo, você tinha colocado atividade complementar, fecha hoje. Atenção para o conteúdo abaixo. Leste europeu. O leste europeu é formado por países localizados no centro do continente europeu. Esse termo indica uma série de países que tiveram uma trajetória histórica e cultural diferente dos países da Europa Ocidental. Também podemos designá-lo de Europa Oriental ou Europa do Leste. Aí é só ler, só para ler, tá? Sabe por quê? É a próxima matéria, não precisa nada. É que como eu coloquei como atividade, e por isso que é só ler. Só essa leitura, porque eu achei que ia dar tempo de eu explicar e não deu. Tá bom? Então pode enviar o anexo vazio? Pode, deve, tá? Quer saber? Já vou enviar logo. Já envia, não precisa não. Ó, o outro exercício eu já coloquei aqui. Se eu deixar aqui, vocês conseguem pegar por aqui terminando a aula ou não? O chat ele fica aí para sempre, o chat. Fica, né? Ó, então eu coloquei, deixa eu ver, eu mando, tá? Posso mandar então por aqui? Para não tumultuar lá? Tá. Então eu vou fazer as outras 2 aqui. Então tá bom, então. Então eu já vou fazendo por aqui. Vocês podem almoçar. E vão treinando aí uma receita bem gostosa, que quando eu voltar eu vou querer um bolo de chocolate, alguma coisa assim. Beijo. Dá um beijo na família de vocês. Se cuidam, viu? E ficam